Hoje eu vou testar 20 jogos no meu Poco F5 que eu tenho, vai fazer 2 anos. E eu tô falando baixinho e calmo, bem diferente dos outros vídeos, porque eu tô gravando aqui bem no finalzinho da madrugada. Aí tem gente dormindo e eu não quero acordar, mas é só para avisar vocês bem, para vocês não estranharem. E no teste de hoje eu vou utilizar aí o aplicativo Skin, que ele monitora cada jogo individualmente e mostra o máximo de FPS que deu na gameplay, a mínima e também a média, e ainda mais a temperatura máxima. Então vai ser um teste bem completo. Bom, mas bora começar porque 20 jogos é muito jogo, padrão. Mas antes de começar, já deixe logo o seu comentário falando se você acha que o Poco F5 vale a pena em 2025. E claro, bora começar pelo Cards Street, um jogo extremamente mal otimizado e um dos jogos mais pesados do mobile. Esse tipo de junção eu odeio. Mal otimização com jogo pesado, fica quase impossível de jogar. Você é obrigado a comprar o Red Magic 10 Pro para rodar essa desgraça aqui, meu irmão. Pensa no jogo, ele briga aí com o Warzone Mobile para ver qual é pior, porque é muito difícil. Mas bora ver como é que o Poco F5 vai lidar com ele. Mas obviamente eu não vou mostrar os 25 minutos de gameplay. Até porque eu não tô ficando muito louco das ideias de fazer um vídeo com mais de 1 hora de duração. Haja paciência, eu vou mostrar logo as métricas para vocês. Bom, as métricas podem te decepcionar um pouquinho, porque o máximo de FPS que o Poco F5 pegou foi 59 FPS, já a mínima de FPS foi 0. Muito provavelmente foi quando eu entrei no aplicativo e deu aquela tela preta que não tem FPS nenhum, aí contabilizou. E teve aí uma média de 25 FPS, que foi bem triste. E teve aí uma estabilidade que foi uma piada de 3,4%. E ainda pegou 40,8 graus de máxima de temperatura. Não foi tipo, nossa, mega quente, mas foi quente. Agora indo para o segundo jogo que eu testei, foi o PUBG Mobile. Mas dessa vez, em vez de priorizar a qualidade gráfica, eu priorizei os FPS. Então coloquei a qualidade gráfica no mínimo e os FPS em 90, como vocês podem ver aí na tela. A única parte negativa é que eu não jogo PUBG Mobile, aí minha conta é de iniciante. Aí uma vez ou outra aparece vários bots, na verdade uma vez ou outra que aparece play, né? Porque a maioria é bot. Mas mesmo assim eu joguei durante meia hora. E o desempenho do Poco F5 no PUBG depois de meia hora de gameplay foi o seguinte: o máximo de FPS que ele pegou foi 91 FPS, que já foi muito insano. E o mínimo de FPS foi 0, mas eu vou meio que ignorar, porque sempre que eu entro no jogo, aquela tela preta que aparece, o aplicativo vai lá e contabiliza 0 FPS, então eu meio que vou ignorar essa mínima. Uma média de 89 FPS, então foi muito estável, com a estabilidade de 99,8% e o máximo que a temperatura chegou foi em 39 graus. Então para mim ele foi muito bem. Claro que se fosse uma conta de uma pessoa que é tudo play, não tem nenhum boot na partida, seria outra história, mas eu não conheço ninguém que joga PUBG. Indo agora para o terceiro jogo que eu testei, foi o Warzone Mobile. Coloquei os gráficos tudo no mais alto possível, obviamente, mas lembrando, esse jogo é extremamente mal otimizado. Ele briga aí com Cards Street para ver qual é pior, meu irmão, é muita mal otimização. Mas claro, também é um jogo muito, mas muito pesado. E eu já falei, é uma junção que eu odeio. E eu joguei ele durante mais ou menos 32 minutos. Mas o Ezerama, você não falou que ia ser 25 minutos de cada jogo? Agora você já jogou meia hora? O que é que tá acontecendo? É porque eu sou um cara meio lerdo. Aí eu acabo esquecendo que o cronômetro tá contando e jogo mais de 25 minutos em alguns jogos. Aí acabo jogando meia hora, 32 minutos, mas tá bom. É bom que já testa mais. E o desempenho do Poco F5 foi o seguinte: 88 FPS de máxima, 0 de mínima, que eu vou ignorar, já falei sobre, 44 FPS de média, uma estabilidade de 50,8% e o máximo de temperatura foi 41,9 graus, então já deu uma esquentada a mais do que os jogos anteriores.
Indo pro quarto jogo que eu testei foi o Genshin Impact, um jogo extremamente pesado. Coloquei os gráficos tudo no mais alto possível, né, que é para não ter aquela mixaria que eu já falei para vocês. Em questão de otimização, eu não vou reclamar do Genshin Impact, até porque já apareceu o Warzone e o Kart Street aqui no canal e no vídeo também. Então não vou reclamar do Genshin Impact, né, pelo amor de Deus. Eu joguei ele mais ou menos durante meia hora também. Como eu falei, eu acabei passando do horário em alguns jogos e o Genshin Impact também foi um deles. O desempenho do Poco F5 no Genshin Impact me decepcionou um pouco e eu vou explicar o porquê. Pegou aí o máximo de FPS, 61 FPS, mínima de 1 FPS, graças a Deus não foi zero de novo, uma média de 49,2, uma estabilidade de 85,3%, também já deu uma queda, e o máximo de temperatura foi 44,1 graus, então já aumentou mais que o Warzone. E por que eu falei que me decepcionou um pouco? Simples, porque antes o Poco F5 rodava o Genshin Impact melhor, ele pegava aí 53, 54 FPS de média, agora já deu uma caída. Eu acho que deve ser muito provavelmente por conta da atualização, mas também pode melhorar com a HyperOS 2.0. Mas bora esperar porque ainda não chegou para nós, né? Bora ir pro quinto jogo. Chegando aqui no quinto jogo é o eFootball 2025. Coloquei os gráficos tudo no mais alto possível e também fui testar na divisão porque aí é online e também interfere. Então vou testar logo na pior forma. E eu quero pedir 3 coisinhas para vocês, já que estamos aqui no meio do vídeo e deu muito trabalho de fazer ele. Eu só quero que você deixe a sua inscrição, porque estamos perto de chegar em 5.000 inscritos, e também deixe o like e hypa o vídeo, que ajuda demais, meu irmão. Você não tá ligado quanto hypar o vídeo ajuda. Mas voltando aqui pro vídeo, eu testei o eFootball mais ou menos durante 25 minutos. Foi um dos poucos jogos que eu realmente consegui testar durante 25 minutos e não meia hora. E o desempenho aqui no eFootball 2025 deu uma desanimada de leve, mas eu acho que eu sei o porquê. O máximo de FPS que pegou foi 58 FPS, mínima de 0, que não vamos falar de novo, uma média de 46,3 FPS, uma estabilidade de 82,1%, e aí o máximo de temperatura que ele chegou foi 39,9 graus. Mas eu acho que isso foi por conta da internet, porque jogando online você sabe como é. Já o sexto jogo que eu testei foi Free Fire. Botei aí os gráficos tudo no mais alto possível também. E ele eu rodei aí um pouquinho mais de tempo, porque eu me lembrei de 2018, quando eu jogava e tudo mais. Então bateu uma nostalgia e eu acabei jogando mais de 40 minutos. Foi muito tempo jogando aí Free Fire. E o desempenho do Poco F5 mesmo em 2025 e depois de quase 2 anos de uso, continua excelente, uma maravilha. 62 FPS de máxima, mínima de 0 de novo, que já sabemos o porquê, não é mesmo? Uma média de 59,4 FPS, com a estabilidade de quase 100%, 98,4% de estabilidade. Então foi muito bem. E o máximo de temperatura que o Poco F5 chegou foi 39 graus. Resumindo, não esquentou quase nada. E o sétimo jogo que eu testei foi o Call of Duty Mobile, que é um jogo extremamente pesado, porém é um jogo extremamente bem otimizado. É bem diferente do Warzone e do Kart Street. Esse jogo aqui é uma perfeição. Bom, e nesse jogo eu testei os 2 modos, que é o multiplayer e também o Battle Royale. E como vocês podem ver, eu priorizei os FPS, obviamente, em 90. Juntando os 2 testes que eu fiz nesse jogo, porque foi um tempo jogando no multiplayer e um tempo jogando no Battle Royale. O tempo geral, juntando os 2 testes, foi mais ou menos aí 45 minutos, então joguei bastante, até porque é um jogo muito bom. No primeiro modo, que foi no modo multiplayer, para mim o Poco F5 foi de lavada, foi muito bem. Pegando o máximo de FPS, 91 FPS, uma mínima de 11 e uma média de 85 FPS, com a estabilidade de 93,6%. E ele não esquentou muito, ficou aí com a temperatura máxima
de 39,1 graus. Então foi bem de boa, bem suave, para mim foi de letra. Já no modo Battle Royale, o Poco F5 conseguiu ser melhor ainda. Ele pegou também com o máximo de 91 FPS, porém a mínima foi de 76 FPS, a média de 89,4 FPS, com estabilidade de 100%. Você tem noção do que é estabilidade de 100%? O Poco F5 mandou demais aqui, irmão. Demais mesmo. E ainda esquentou menos do que no modo multiplayer, porque aqui ele só pegou 38,9 graus, menos de 39 graus. Amigo, Poco F5 foi de lavada aqui no modo Battle Royale. Mas eu acho que tem um motivo. Isso aconteceu por conta que no modo multiplayer você tá sempre trocando bala e sempre tem play ao seu redor. Sempre tá aquele murmurinho em cima de todo mundo ali. Eu acho que foi por conta disso que teve uma estabilidade menor. E o oitavo jogo que eu testei foi o Diablo Immortal. Um jogo que tem um estilo parecido com o do LoL em questão de ter a câmera por cima e tudo mais. Eu não curto muito, mas eu testei aí durante meia hora para vocês. Lembrando, eu também deixei os gráficos tudo no mais alto possível para não ter mixaria. Só que eu esqueci de gravar a cena, deu botando os gráficos no alto. Mas tá tudo no mais alto possível. E se você gosta desse tipo de jogo, pode ficar tranquilo. O Poco F5 deu conta de sobra. FPS máximo 61, com a média de 38 e uma média de 59,4 FPS, com uma estabilidade de 99,6%. Esquentou um pouquinho mais do que o Call of Duty Mobile, 40 graus a temperatura máxima, mas mesmo assim foi muito nice e muito de boa, sem sofrimento nenhum. E o nono jogo que eu testei aqui no Poco F5 foi esse, Tofiwaniof, alguma coisa desse jeito aí, eu não sei pronunciar direito o nome desse jogo. Mas é um jogo extremamente pesado, briga aí com Genshin Impact. E claro, eu coloquei os gráficos tudo no talo para ver como é que o Poco F5 ia se sair. Dessa vez, o Poco F5 me surpreendeu, porque antigamente ele tinha rodado um pouco pior. 79 FPS de máximo, 5 FPS de mínima, que isso aqui eu consegui sentir no jogo, 56,9 FPS de média, com a estabilidade de 81,7% e pegou 40 graus máximo. Não foi ruim não. E o décimo jogo que eu testei foi Honkai Impact 3RD. Foi o pior jogo da lista. Por quê? Ele é ruim? Não, é que foi mais de 2 horas para baixar o download completo do aplicativo, depois mais meia hora só fazendo essa porra de tutorial. Era para ter opção. Você quer que nós ensine você a jogar ou você quer se virar? Eu quero me virar, porra. Para com essa merda de ficar, não, clica ali. Agora clica aqui. Agora vá ali. Puta merda, bicho. O Exarama. E quem não sabe jogar não pode aprender, não? Eu dou a minha... Não, calma lá também, né? Lá ele. Bora segurar um pouco. Mas eu duvido muito que não tenha pelo menos um tutorial no YouTube ensinando isso. Irmão, no YouTube você encontra tudo. Mas bom, esse jogo aqui é um jogo extremamente pesado. Sim, tanto que demorou quase 3 horas para poder baixar os 35 GB. O jogo não é para brincadeira não. Porém, ele também é bem otimizado. Bom, mas apesar do jogo ter deixado eu quase sem voz, não podemos negar que o desempenho dele aqui no Poco F5 foi muito de boa. Primeiro, o máximo de FPS que chegou foi 61 FPS. Mínima 0, não vamos nem falar sobre. A média de FPS 57,8 com 95,2% de estabilidade. E o máximo de temperatura foi 39 graus, então não esquentou muito. E quase não esqueço, eu joguei durante 25 minutos, porque com toda certeza eu não ia passar disso, porque estava me estressando muito com esse tutorial. Eu tô aqui ficando meio com sono porque tá amanhecendo o dia já, por isso que eu mereço seu like, tá vendo? Então deixa seu like, hype o vídeo e se inscreve no canal, porque esse vídeo tá sendo muito difícil de fazer. Indo agora pro 11º jogo do vídeo, mas calma que eu ainda testei mais 9 jogos, então não pulo o vídeo nem sai, beleza? E o jogo agora é o Asphalt 9.
Na verdade, o nome Asphalt 9 era antes. Agora tá Asphalt Legend alguma coisa. Bom, comparado ao jogo anterior, esse jogo aqui é até leve. Leve até demais. E eu tenho uma dúvida. Alguém do meu canal ou alguém novo que acabou de chegar ainda joga esse jogo em 2025? Eu acho muito difícil, hein? Nunca mais vi ninguém jogando. Eu joguei o Asphalt aqui no Poco F5 durante mais ou menos 26 minutos por aí. O máximo de FPS que ele pegou foi 60, teve uma mínima de 5 FPS que não foi no meio da jogatina, foi quando eu entrei no jogo, e teve uma média de 56,9 FPS. Eu achei até que seria mais, hein? Com a estabilidade de 97%, então foi extremamente bom. E uma temperatura de 39,3 graus. Então não ficou super mega quente, mas quase pegou 40 graus. E uma coisa que me surpreendeu é que se você está acompanhando o vídeo sem pular nenhuma parte, você vai se lembrar que teve alguns jogos mais pesados do que o Asphalt que rodaram melhor no Poco F5. Que loucura, hein? Muita loucura. E o 12º jogo que eu testei no Poco F5 foi o Black Desert Mobile. Eu nunca tinha jogado, mas é um jogo muito bom. E para deixar claro, o gráfico já está tudo no mais alto possível. E eu fiquei jogando ele por mais ou menos 24 minutos. Arama, nem 25 minutos foi. Por quê? É o cansaço batendo na mente do cara. É muito jogo, irmão. E o desempenho do Poco F5 nesse jogo já era de se esperar. Mesmo em 2025, o celular continua um monstro. O máximo de FPS que ele pegou foi 64, uma mínima de 27 e uma média de 60,7 FPS, com uma estabilidade de 99,3%, o segundo jogo com mais estabilidade aqui dos testes. E o máximo de temperatura que chegou foi 43,2 graus. Então sim, esse aqui ficou também em segundo lugar do jogo que mais esquentou o celular, mas pelo menos manteve muito bem aí os FPS. Chegando agora no 13º jogo que eu testei no Poco F5, e foi o Mortal Kombat Mobile. Ele não tem opção de mexer em configuração gráfica nem nada do tipo, é só entrar e jogar. E ele automaticamente já vai pegar o máximo de FPS que a tela do seu celular tem, que no caso é os Hz. E como ele é bem leve em comparação aos jogos anteriores, eu joguei ele por 15 minutos porque, Mortal Kombat vai travar no Poco F5? Pelo amor de Deus, né? Pode ser 2025, pode ser 2026, nunca vai travar. Eu joguei por 15 minutos, bora ver como é que o Poco F5 se saiu. Como eu já tinha falado para vocês, né? Máximo de FPS foi 118 FPS, não precisa mexer em nenhum tipo de configuração, como eu já havia avisado. O próprio jogo já vai ao máximo de FPS que a tela do seu celular aguenta. Teve uma mínima de 0 FPS, não vamos falar disso, né? Pelo amor de Deus. Uma média de 102 FPS, com a estabilidade de 98,7%. Então, extremamente liso. E pegou 39,1 graus no máximo. Então, como vocês podem ver, Mortal Kombat não fez o Poco F5 nem suar. Poco F5 levou de letra. E o 14º jogo é o Need for Speed, que eu coloquei só por nostalgia, porque pelo amor de Deus, né? Quem é que joga Need for Speed no mobile em 2025? Tanto que quando eu baixei ele, a primeira coisa que o aplicativo fez foi me agradecer por ter baixado o jogo. Então é sinal que quase ninguém está baixando. Talvez eu esteja sendo muito precipitado. Você comenta aí embaixo nos comentários se você joga esse jogo aqui. Mas bom, ele não tem opção gráfica. Mesma coisa do Mortal Kombat, só que um gráfico um pouco piorzinho, né? Lembra um pouco aí o Play 2. E com 12 minutos de gameplay, esse foi o desempenho do Poco F5. O máximo de FPS 60, mínimo 14, média 56,4 e 91% de estabilidade com a temperatura máxima em 36,9 graus. Então esquentou praticamente nada. Eu não sei de onde saiu esses 14 FPS que eu não senti durante nada na gameplay.
deve ter sido no início, quando eu abri o aplicativo, que aí é bem diferente, e o aplicativo contabilizou esses FPS aí. Chegando agora, rapaziada, no 15º jogo, Shandong Legends. É um jogo que em 2020 eu joguei um pouco, eu tô aí colocando no gráfico Ultra, que é pra vocês verem, né, pra não ficar aquele negócio. Mas o gráfico dele é assim mesmo, o gráfico dele é bonito, mas é um gráfico bonito pra época de 2020, que é quando eu baixei ele. Eu tinha até o Note 8 Pro na época, que sofreu um pouquinho pra rodar ele. Mas agora no caso do Poco F5, parece que o jogo virou, hein. Eu joguei ele durante aí uns 23, 22 minutos. Bora ver como é que o Poco F5 lidou com ele. Um jogo que eu nunca testei no Poco F5, que é a primeira vez. Mesmo depois de quase 2 anos usando o Poco F5, eu só tinha jogado esse jogo no Note 8 Pro mesmo. E bom, como já era esperado, o Poco F5 tirou o jogo pra nada. 90 FPS máximo, aquela mínima que todo mundo já conhece, você tá nesse vídeo faz tempo sem pular, uma média de 59,6 FPS, com a estabilidade de 96,1% e ainda chegou na temperatura máxima de 40,6 graus. A temperatura subiu mais um pouco do que alguns jogos anteriores, mas nada alarmante, vai explodir. E chegamos no 17º jogo, e é o Shadow Fight 4. Pensa num jogo foda. Coloquei os gráficos tudo no mais alto possível, e eu vou deixar esse jogo no meu celular. Eu joguei e acabei gostando tanto que eu vou deixar. Não vou perder essa chance não. E eu tô aqui no sono que vocês não estão ligados. Já vai dar 10 da manhã. O que é que eu não faço por vocês? Meu Deus do céu. E bom, o desempenho do Poco F5 no Shadow Fight 4 foi o seguinte: pegou 75 FPS de máxima, bora pular a mínima, vou nem falar sobre, 52,9 FPS de média, com a estabilidade de 81,7%. Teve jogo mais pesado que teve uma estabilidade, tô enrolando até a língua já, tanto sono. Teve estabilidade melhor, mesmo sendo mais pesado que o Shadow Fight 4. Questão de otimização também. E a temperatura não subiu quase nada, ficou em 36,4 graus, então foi bem de boa. E rapaziada, eu só quero pedir 4 coisas que são de graça para vocês: like, hypar o vídeo, comentar a sua opinião, o que é que você está achando do desempenho do Poco F5 agora em 2025, e também se inscreve no canal porque estamos perto de chegar em 5.000 inscritos. Meu irmão, eu mereço porque eu tô sofrendo para fazer esse vídeo para vocês. Agora sim, estamos no 17º jogo de verdade, que é o Honor Kings. O jogo anterior eu falei 17º, mas era o 16º. E aqui eu coloquei os FPS tudo no mais alto possível. Porém, rapaziada, vocês vão notar que não tá pegando 120 FPS. Eu não sei porquê. Se você souber o que eu fiz de errado, ou se eu fiz alguma coisa de errado e você entende sobre esse jogo, você deixa o comentário aí embaixo que eu vou estar lendo. Eu joguei esse jogo por mais ou menos uns 28 minutos, ainda foi generoso porque eu odeio esse estilo de jogo tipo LoL. Nossa, você não tá ligado como eu odeio. Bom, tirando a parte negativa que não tava chegando a 120 FPS, eu não sei porquê, o Poco F5 mandou muito bem no Honor Kings. Pegou 61 FPS de máxima, mínima de 1 FPS, uma média de 59,3 FPS, com a estabilidade de 98,4 e esquentou bem pouco, 39,1 graus. Como já falei, se eu fiz alguma coisa de errado, você comenta aí embaixo que eu quero entender o que aconteceu para não pegar 120 FPS. Agora estamos aqui no 18º jogo, que é o Devil May Cry. Eu acho que é assim que se pronuncia o nome desse jogo, porque pelo amor de Deus. E eu fiz o mesmo procedimento que todos os outros jogos. Eu botei para pegar 120 FPS e também aumentei a qualidade gráfica. Mas, como vocês estão vendo, tá pegando no máximo 90 FPS. Bom, eu não sei porquê. Mesmo quando eu coloquei com os gráficos mais baixos também, não chegou em 120 FPS, ficou em 90. E eu me lembro que eu já testei esse jogo uma vez no canal, quando eu ainda usava a MIUI no Poco F5 e ele conseguia pegar algumas vezes 120 FPS. Aí ó, o efeito da HyperOS. Mas obviamente que o Poco F5 não ia fazer feio, né tropa? Pelo amor de Deus.
pegando o máximo de 90 FPS, mínimo de 54 FPS e uma média de 81,7 FPS. E olha, o segundo jogo Meu Deus, ganchei tudo aqui, o sono tá foda. O segundo jogo aqui do vídeo com 100% de estabilidade e com 81 FPS, alto pra caramba. A temperatura subiu um pouco, realmente, foi para 41 graus, mas também não é nível de queimar sua mão. E chegamos aqui no penúltimo jogo que eu testei, Blood Strike. Deixei todos os gráficos no máximo e os FPS também. Mas vai aproveitando e comente aí embaixo. Qual jogo você acha que é o último? Quem acertar, eu vou dar parabéns. Eu fiquei jogando Blood Strike por mais ou menos 25 minutos. Meu Deus do céu, tô com muito sono porque eu tô desde ontem e vai dar 11 da manhã. Isso tudo para mostrar para vocês como é que tá o Poco F5 em 2025 em jogos, para ver se vale a pena comprar ou não, porque o dinheiro no final é seu, você que vai decidir depois de ver esse mega vídeo que eu acabei de fazer. Você aqui tem vários jogos, não é possível que nenhum deles seja... Ai, ganchei tudo nessa porra, sono do caramba. Mas não é possível que nenhum deles você não joga. E para surpresa de 0 pessoas, o Poco F5 mandou muito bem no Blood Strike, pegando 96 FPS de máxima, 26 FPS de mínima e uma média de 80,8 FPS, com a estabilidade de 92,7%. E chegou em 40 graus de temperatura máxima. 40 graus já é quente, mas não vai pelar sua mão. E o último jogo que eu testei no Poco F5 foi o Bater Prime. Você pode até achar que não é nada demais, nem é tão pesado, mas rapaziada, é um jogo bem pesado. Tanto que eu coloquei os gráficos tudo no Ultra, no máximo. E os FPS também sem limite, Full HD e os caralho, irmão. Coloquei tudo. Aí joguei uns 12, 13 minutos com o gráfico tudo no Ultra, tudo no máximo. E uma partida com os gráficos tudo no médio e só os FPS destravado. Bora ver como é que ficou o resultado? Bom, com os gráficos tudo no Ultra, o Poco F5 pegou uma máxima de 61 FPS, a mínima de 11 FPS, a média de 45,8 FPS, com a estabilidade de 42,9%, bem baixo, né? E a temperatura ficou em 39,9 graus, a temperatura máxima. Já com os gráficos tudo no médio, tem uma diferença bem grande. Os FPS máximo foi o mesmo. O mínimo já mudou, 34 FPS. A média já mudou muito, 59,2. E a estabilidade, puta que pariu, 99,3% de estabilidade. A temperatura ficou a mesma coisa. Mas é isso, rapaziada, como prometido, testei 20 jogos no Poco F5 em 2025 para você decidir se ainda vale a pena comprar o Poco F5, independente de qual versão seja. E lembrando que eu já tenho ele a fazer quase 2 anos. Bom, se você gostou, deixa aquele like, hype o vídeo, se inscreve no canal que é muito importante, deixa a sua opinião, meu Deus do céu, Zarama, a sua opinião nos comentários falando sobre o desempenho do Poco F5, se ainda está bem, se está mal, você deixa aí nos comentários que eu vou ler. E na parte do Hypar, se você quiser ajudar também financeiramente, você pode comprar um Hypar, que é diferente do Hypar grátis, que você pode comprar a partir de R$ 2. Mas é isso, rapaziada, tô com sono, tenho que dormir. Falou e é nóis!